Olá pessoal, tudo bem? Professor Samuel Sabino com vocês mais uma vez depois dessas férias forçadas. Hoje o que eu gostaria de trazer para vocês é continuação ainda daquele momento lá de interpretação de texto, né, daquelas questões mais técnicas, né? Não tem ainda necessariamente a ver com a própria disciplina, filosofia ou sociologia, mas no meu entendimento, na minha preocupação e no meu objetivo, eu acredito que isso é uma informação, é um conhecimento importante, ele tem a sua relevância e para que eu me sinta à vontade de dar um curso de filosofia ou sociologia para vocês ao longo do ano, eu preciso dar o mínimo ali da base, né? No sentido também de nivelar todo mundo com esse conhecimento, ainda que alguns peguem mais, outros peguem menos, não tem problema. Ao longo do ano depois eu vou nivelando quem vai ficando mais para trás, isso faz parte, tá? Mas aquilo que eu vou exigir para vocês depois, sobretudo nesse universo de estudos sobre pensamentos, né, que tanto a filosofia quanto a sociologia nos traz, e principalmente é um conhecimento que está relacionado à leitura, né, à interpretação da realidade. Então, se eu entender se eu entendo, né, que você precisa ter as ferramentas básicas, mínimas necessárias para você ter a capacidade de interpretar melhor e de forma organizada, eu preciso então, me sinto obrigado a fazer isso, tá? Acredito que vocês ainda não tenham passado por isso, ou normalmente, até onde eu lembro, né? Lembrando que eu dou aula não só no médio, eu também dou aula em graduação, até em pós-graduação. E eu vejo essa necessidade, essa dificuldade lá no pessoal mais velho, no pessoal que já tem até uma graduação. Então, se o pessoal de uma pós-graduação, que está mais maduro, demonstra total dificuldade no processo de estudo, né, de leitura, de escrever, lá, imagina vocês. Agora, em sentido contrário, e se vocês tivessem essa ferramenta agora e já fosse depurando ela? Ah, mas eu não quero fazer faculdade, como eu já disse em algumas aulas, né? Não tem problema. Tudo bem, você só vai passar por isso agora e depois morrer o assunto. Mas para aquele que deseja, que tem pretensão de continuar os estudos, vai ser relevante, como eu já disse outras vezes em sala de aula. Bom, agora, o que eu quero mostrar para vocês? No primeiro momento, a gente fez todo aquele processo, né? Lê o texto, fragmenta, faz fichamento, faz reprodução, tudo bonitinho. Nesse momento agora, para fechar todos os elos da corrente desse nosso momento de interpretação de texto, eu quero que vocês aprendam que parte desse processo se finaliza com a referência bibliográfica. Ah, mas por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, quando você está estudando e propriamente você está escrevendo, ou você pode até apenas estar falando, você falando ou você escrevendo, esse conteúdo que é gerado, ele vem do seu intelecto. Só que ele vem de três formas. Ou ele vem no processo de produção, eu estou produzindo um conteúdo a partir da minha expertise, a partir da minha visão de mundo, a partir da linguagem que eu tenho, da forma que eu entendo, da forma que eu interpreto. Então, eu digo e quando digo a partir da minha alma, eu estou produzindo um conhecimento, um conteúdo. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando você vai lá e lê um texto que o Samuel Sabino escreveu. Coisa dele, coisa do intelecto dele, coisa da produção intelectual que ele produziu. Aí você lê o texto do Samuel, você gosta das ideias e agora você vai falar as ideias do Samuel. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Mas aí já seria uma produção propriamente dita, como no primeiro momento, onde você disse aquilo que você pensa genuinamente produto do seu intelecto. Não, já não é mais esse cenário. Então, se no primeiro momento você está produzindo, no segundo momento, quando você diz o que eu penso, você então estaria reproduzindo.
Então, ora estamos produzindo, ora estamos reproduzindo um produto que não é necessariamente do nosso intelecto, tá? E só uma observação, quanto mais você reproduzir o pensamento de outros intelectos, né, de outras almas, maior vai se tornar o seu conhecimento e mais você vai depurando aquilo que depois vai ser próprio seu. É lógico que abre aqui uma possibilidade de entendimento de que, será que realmente nós temos um produto intelectual que é necessariamente, genuinamente meu? Não sei, depois a gente pensa isso. Mas nesse momento aqui mais acadêmico, né, mais pontuadinho, tem hora que você está produzindo o que é seu e tem hora que você está reproduzindo, no caso, o que é de outro. Bom, então existem esses dois modelos. Mas não existem só dois modelos nesse caso. Existe também o terceiro momento. Como seria o terceiro momento? É assim, ó. Você está no primeiro momento produzindo algo que é do seu intelecto. Mas depois você está produzindo algo que é do meu intelecto. São as minhas ideias. Então você vai reproduzir. Mas existe o terceiro momento, que é quando, ao você ler o meu conhecimento, o meu pensamento, as minhas ideias, e você quer usar ela para justificar o que você está dizendo, mas você quer dizer do jeito que eu disse, sem pôr, sem tirar, sem colocar, e nem reproduzir com as suas palavras. Então você vai me citar. O que é o citar? É o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso copiar literalmente do jeito que o professor Samuel Sabino disse no texto? Posso, mas tem que ter uma técnica. E você tem que dizer, ora, isso que está sendo dito não sou eu que estou falando, tá? Não sou eu que está falando, é o outro, é outra pessoa. Isso faz parte do jogo também, tá? Então você produz, reproduz e cita. O legal é você transitar nos três, tá? Normalmente, quando você está no início, né, de estudo, de desenvolvimento, né, você está ganhando maturidade, você pouco fala, mais reproduz e mais cita. Mas quando você pega já aqueles professores que estão mais avançados, livre docente, aquele mundo, né, mais musculoso, normalmente os caras já estão mais, eles produzem mais, reproduzem talvez um pouco menos e citem até um pouco menos. Então, quanto mais repertório você tem, mais você vai ter a capacidade de articular e produzir o seu próprio pensamento, sem necessariamente reproduzir ou citar. Esse é o processo de ganho, de crescimento no mundo dos estudos. Ou seja, quanto mais você fizer isso, maior será a sua capacidade de interpretar a realidade e é disto que se trata. Ah, para que serve filosofia? Olha, não sei para que serve filosofia em si mesma, mas o resultado que ela pode gerar em minha vida, na forma que eu me encontro no mundo, é a capacidade de interpretar. Quanto mais interpretar, quanto maior o repertório, melhor e mais posicionado eu vou ficar no meio. Tudo bem? E aí depois você vai pensar as questões da religião, as questões da política, as questões da justiça, ou as questões sobre relacionamento na sociedade, o relacionamento amoroso, aí você vê o que você vai fazer com isso. Mas você está no mundo e você precisa interagir com ele. Quanto maior a capacidade de interpretar, mais bem posicionado você vai ficar no meio, ok? Bom, então, sobre a ideia de que você vai reproduzir ou citar, você precisa, no final do texto, criar referências bibliográficas. E aí existe uma ferramenta brilhante que vai nos auxiliar. Por que eu estou falando isso? Porque se você for seguir as regras da ABNT, né, que exige lá um código, uma formalidade, além de ser muito chato, é de certa forma até um pouco difícil. Mas existe uma ferramenta que eu quero mostrar para vocês agora, chamada Mori. E o que essa ferramenta faz? Ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar. Então, por exemplo, antes de eu falar aqui dessa ferramenta propriamente dita, olha só. Eu trouxe aqui para vocês verem um texto, no caso é o meu trabalho do mestrado, tá? Então, você vai ver aqui que tem toda uma estética, né? Algumas pessoas já viram ou já conhecem isso, outras não, tá?
Então tem toda aqui uma estrutura, tem uma estética, tem tudo isso, né? Ó, olha aqui a citação, eu já vou mostrar isso. Bom, vamos supor que você leu isso aqui e aí você quer pegar esse trechinho aqui, ó, sei lá. Você vai dizer com as suas palavras, reproduzindo, ou você vai copiar isso e vai colocar lá. Pode, pode. Então, uma vez que você fez isso, eu já vou mostrar como que isso vai acontecer, você vai vir aqui e vai montar a referência bibliográfica. O que é a referência bibliográfica? É esse cara aqui, quer ver? Ó? Eu vou lá na última página. É isso aqui, ó. É isso aqui, tá? Por exemplo, ó. Isso aqui é uma referência, tá? Essa aqui é outra referência. Outra referência. Essa aqui é outra referência. Essa aqui é outra. E essa aqui é outra. Certo? Só lembrando, tá? Uma dissertação de mestrado ou de doutorado, isso é enorme. Eu fui no menos é mais, fui no meu nível ali, tranquilo, tá? Me apropriei mais num texto propriamente do Kant, que já é embaçadíssimo, é um recorte, é no simples. O menos é mais, eu fui no simples, mas normalmente você vai pegar isso aqui é enorme. Cada um tem um estilo, cada um tem um modelo, tá bom? O meu ficou bem pequenininho, de propósito mesmo. Desculpa, tem mais essa página aqui, tá? Mas normalmente é enorme, tá? Ela deu uma página e meia, tá? Então, ó, referências bibliográficas, tá? Ó, isso aqui é bem pouquinho, tá? Que o pessoal usa. Bom, voltando. Deixa eu subir isso aqui. Então, vamos lá. Então, vamos supor, eu usei aquela dissertação. Seja de um livro, tá? Seja de um site, seja de uma dissertação, que no caso ela está aqui em PDF, né? Mas não importa. Então, o que você vai fazer? Olha só. Você vai vir aqui. No caso, a dissertação do mestrado chama monografia. Então, nesse caso aqui, você vai ter que olhar, tá? Mas a dica, tá? Como vocês, bem provável, vocês vão usar links de sites, então eu já vou mostrar onde que é isso aqui. Então, mas só para fechar, por exemplo, se fosse um livro, tá? Então seria aqui, ó, monografia no todo, livros. Eu clicaria aqui. Então, se eu for fazer uma referência bibliográfica desse cara aqui, eu vou usar esse caminho. Mas como eu vou usar a dissertação, espera só um minutinho. Normalmente, ela vem assim, ó. Peraí. Normalmente ela vem assim, ó, tá? Que é esses trabalhos aqui, tá bom? Ó, são esses trabalhos assim, ó, certo? Aí eu vou pegar aqui, eu vou abrir, tá? Eu vou pegar todas as informações, tá? Bom, voltando então, se eu for usar vamos lá. Opa. Se eu for usar o link de um site, então você vai aqui, ó, documentos exclusivos em meio eletrônico. E aí, homepage. Então, o que vocês vão usar é esse. É documentos exclusivos em meio eletrônico, homepage. Ok? Então, pessoal, às vezes eu dou uma pausa, tá? Por isso que está quebrando um pouquinho. Mas, então, o que vocês têm que saber é que vocês vão usar o documento exclusivos em meio eletrônico homepage, tá bom? Então, já vou até clicar aqui. Então, é o seguinte, o que eu quero que vocês façam? Eu quero... Peraí, vamos por parte. Eu quero mostrar uma outra coisinha ainda. Peraí. Deixa eu mostrar na prática aqui como é que é uma produção, uma reprodução e uma citação, tá? Então, por exemplo, ó, olha só, até para vocês terem conhecimento. Tá vendo essa parte aqui de baixo? Essa parte aqui, ó. Ó, aqui tá a introdução, né? Deixa eu ver se dá para diminuir isso aqui.
aqui tá a folha sulfite, né? Ela começa aqui e tal. Aí, olha só, na introdução, eu comecei o primeiro parágrafo, eu nem terminei o primeiro parágrafo, ele já foi para outra página. Isso aqui é um caso um pouco diferenciado, tá? Mas eu quero mostrar para vocês. Olha só, ele começou aqui, ó, o parágrafo, e antes de eu terminar, ele foi para outra linha. Ele parou aqui, ó, até um parágrafo grande, de certa forma, né? Mas, eu fiz aquilo que se chama de nota de rodapé. Como é que faz nota de rodapé? Só para vocês saberem, tá? Quiser usar isso, você usa. Você põe o cursor do Word do lado da palavra. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, do lado da palavra A. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Ó, eu coloquei aqui o cursor aqui, então o cursor ficou aqui, certo? Aí o que eu fiz? Para aparecer esse número 1 e automaticamente ele descer aqui para baixo. Não dá para descer para cima, né? O que eu fiz? Você põe o cursor do Word aqui, aí você faz assim, ó, Ctrl Alt F. Automaticamente o Word vai colocar o número 1, vai descer, vai pôr o número 1 e lá você vai, então, falar sobre o que você quer dizer com essa palavra aqui, ok? Então, aí por que eu fiz isso? Por que existe essa ferramenta? Porque é o seguinte, uma coisa que eu aprendi, tá? Quando eu estou escrevendo um trabalho, eu não estou escrevendo para as pessoas mais inteligentes do mundo, as pessoas que sabem tudo sobre tudo. Eu estou escrevendo esse trabalho, ainda que muitas vezes seja um pouco mais difícil ou não, mas esse trabalho está sendo escrito para a minha avó, certo? Que foi até a 4ª série. Então, por mais que seja um trabalho um pouco às vezes difícil, né? Um assunto um pouco mais trabalhoso, mais articulado, mas a minha preocupação é que a minha avó, que topou ler, porque ela ficou contente, porque eu fui lá e fiz esse curso, então ela queria saber. Então eu tinha que escrever pensando para ela. Ou seja, eu tenho que escrever para todo mundo entender. Então a palavra, por exemplo, aqui, ó, bioética, né, que é a primeira que tem aqui uma nota de rodapé, número 1, citada embaixo. Não é porque eu estudei um pouquinho, eu ouvi falar dessa palavra já umas 2, 3 vezes, que todo mundo tem que saber e entender do que se trata. Então, no meu entendimento, além disso ser um respeito para quem vai ler o que você está falando, é uma forma carinhosa também de lidar com o conhecimento, sobretudo de passar o que você aprendeu para outras pessoas, né? A ideia do conhecimento é isso, ela tem que propagar, ela tem que ganhar musculatura não só individualmente, mas socialmente. Então, eu disse lá, né? Então, bioética, mas eu vou explicar o que é bioética dentro do texto? Não preciso explicar. Eu posso fazer um adendo, fazer paralelo. Então, o cara continua lendo o parágrafo, depois, se quiser, ele volta, só vai ler bioética, para não confundir as ideias, tá bom? Então, eu acabei fazendo aqui uma nota de rodapé sobre a palavra bioética, no Ctrl Alt F, dá pra fazer com uma mão só, tá? E aí gerou esse linkzinho embaixo. Aí eu vou lá e falo, então, o que é bioética. Aí eu posso produzir o que eu acho que é bioética, da forma que eu quiser, né? Não pode falar bobagem. Ou eu posso fazer uma citação, certo? Tanto é que aqui, ó, Audi 2006, página 84, deve ser um dicionário, não lembro, acho que é um dicionário, e lá na referência bibliográfica, lá embaixo, aponta o nome do livro. Então, aqui é uma citação da palavra bioética do dicionário, esse dicionário que está lá na última página na referência bibliográfica. Aí, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Ele deve estar por aqui, ó. Isso é Audi, deve ser um dos primeiros. Olha lá, ó. Robert Audi. Audi é o sobrenome, tá? Robert Audi, Dicionário de Filosofia de Cambridge. São Paulo, Paulus, que é editora, em 2006, com 1019 páginas, ok? Então, eu posso usar o dicionário, eu devo, né? Então, se as referências bibliográficas vão dizer todos os livros que eu usei, que está lá na última página do meu trabalho,
sobre Robert Audi, Dicionário de Filosofia de Cambridge, que deve ter sido editado, né, ou impresso em São Paulo, na cidade de São Paulo, da editora Paulus, no ano de 2006, com 1019 páginas. Com esse linkzinho aqui, você consegue, por exemplo, ir numa livraria ou numa biblioteca e falar assim, olha, eu tenho essa referência bibliográfica, você pode me dar esse livro? Aí a pessoa vai pegar exatamente isso, vai lá e vai trazer o livro para você, ok? Então, isso porque as coisas têm que ser tudo amarradinho, tá? Não é papo de doido, cada um fala o que quer, faz o que quer. O conhecimento vai se construindo e as pessoas vão usufruindo de outros para gerar outros novos, tá bom? Ou só reproduzir o conhecimento. Então, voltando aqui, só um minutinho. Então é isso, tá? Bom, a referência bibliográfica, a nota de rodapé, Ctrl Alt F, foi só um pequeno exemplo bem rapidinho, tá? Agora eu quero mostrar para vocês um momento de reprodução. Só um minutinho que eu vou achar, tá? Espera aí. Pronto, achei. Eu dei a pausa e voltei. Olha só, por exemplo, eu tô aqui, né, ó. Gente, que vocês vão ver a palavra Kant, que é o da minha dissertação no mestrado, tá? Mas não é eu só leio e estudo esse cara, não. É que é a coincidência, tá bom? Porque eu usei um trechinho também lá pra gente fazer o curso de interpretação, né? Olha só, ó, aqui no segundo parágrafo, olha só, você vê aqui um texto escrito, né? Igual na parte de cima. A parte de cima, ó, começa e termina, não tem nenhuma citação. Isso aqui é uma citação, tá? Ou melhor, é uma referência da citação. Aqui não tem nada. Por quê? Porque provavelmente é meu produto intelectual. No entanto, o segundo parágrafo, ele tem um texto esteticamente igual de cima, porém sem nada aqui citado, né? Sem nenhuma referência. Mas nesse caso aqui tem uma referência. 1974, página 197. Como eu devo ter usado esse texto, esse autor lá em cima, então eu estou reproduzindo, tá? Então eu estou espelhando. Então com certeza aqui é um livro do Kant, da fundamentação, que já foi colocado em cima. Então eu estou dizendo que esse pensamento, esta ideia que está aqui, ela não é minha. Não é minha produção. Isso provavelmente é uma reprodução de um trecho que eu li, gostei, entendi, achei relevante e estou trazendo. Só que eu digo, olha, ainda que eu tenha dito com as minhas palavras, não é meu. Então eu digo, fundamentação, Kant, 1974, página 197. Então quem quiser saber sobre esse trecho e quiser ler, ou até para testar se eu não estou falando bobagem, ele vai lá, pega o livro, vai na página 197 e vai encontrar a ideia sobre isso aqui. Tudo bem? E nesse caso, então, é reprodução. Então, se aqui eu produzir, aqui eu reproduzi e aqui justifica que não é meu, ok? E depois reproduzir de novo. Aí, olha só, ó, reproduzir de novo, tá vendo? Nesse caso é uma estratégia, porque eu preciso conduzir o pensamento do Immanuel Kant até a hora que eu achar estrategicamente para depois, de repente, produzir, tá? Mas isso são artifícios, né? Agora, se eu não estou produzindo, estou reproduzindo ou reproduzindo, eu estou, então, citando. Então, olha só, por algum motivo, eu entendi que, olha só, é por esse motivo que Kant estabelece a seguinte pergunta. Isso aqui é até um jargãozinho, tá? Aí olha aqui, ó. Tá vendo? Abre aspas e fecha aspas. Então, esse pensamento aqui, ó, é Ctrl+C, Ctrl+V. É citação na raiz, do jeito que o cara escreveu. E aí eu digo, Kant, 1974, página 98. Esse Kant aqui, ó, que é o sobrenome, provavelmente é isso aqui, quer ver? Provavelmente é esse aqui, tá? Provavelmente é esse. Por quê?
Olha aqui, ó. Ó, provavelmente é esse. Tá bom? Bom, voltando a essa aula super legal, né? Faz parte. Então, vou pegar outra qualquer citação. Olha o tamanho dessa citação. Olha que grande. Pode? Pode. Você pode tudo. Desde que você produza, reproduza e faça a citação, tá? Então, é isso. Basicamente, eu quero que vocês entendam, olhando esses modelos aqui, que você ora estará produzindo, ora reproduzindo, ora citando. Para reprodução e citação, você tem que dizer de onde você tirou, tá? Aí você tá na regrinha do jogo normal e não vai arranjar confusão. E você arranja confusão, tá? Pra vocês terem uma ideia, fazer reprodução ou citação sem dizer de quem é plágio, é cópia. Só pra vocês entenderem a gravidade disso. Isso é crime federal, tá? Até onde eu sei. Até onde me contaram a história, tá bom? Então, deixa eu agora falar para vocês como é que monta a referência. Bom, voltando aqui. Então, o que eu quero que vocês façam? Presta atenção. Olha só. Essa aula, a penúltima aula, esse conteúdo da penúltima aula, você vai entender então um pouco esse mecanismo, que eu já vou finalizar ele agora aqui, tá? Na segunda aula, nós vamos transitar em alguns caminhos de pesquisa de dados, informações que vocês vão coletar e a coleta desses dados, dessas informações, das ideias que vocês vão gerar, esse conhecimento vocês vão pegar ele e vai montar a sua prova, a sua redação. Então, você vai fazer a sua redação do jeitinho que você aprendeu, mesmo com as suas dificuldades e tal, porém, vai usar um conteúdo que não seja só da sua produção, só o que você acha. Então você precisará ter uma ou duas informações no mínimo que você vai reproduzir ou você vai citar na sua redação. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você entenda que você, com esse exercício, que você não vai ficar no mundo do achismo. Eu quero aproximar vocês ligeiramente do mundo científico, ou do mundo acadêmico, ou dos papos sérios, que ganham musculatura quando eles têm fontes de pesquisa e que te norteiam mais próximo da verdade, da realidade dos fatos, em uma boa interpretação. Ou seja, se você não tiver os dados que está acontecendo no mundo real, você, ao dizer ou produzir o que você está interpretando, você vai ficar no achismo e muitas vezes alucinando. Então, o que eu quero e o que eu preciso e o que eu estou contando com você é que as suas alucinações ao interpretar sejam das mais apropriadas, das mais adequadas, das mais coerentes. Então, você vai alucinar como projeção do que pode acontecer no futuro, mas com dados, como vai dizer, dados empíricos. Você tem que ser informações ou dados factuais, do fato, da realidade. Você junta esses dados, aí você vai interpretar e vai produzir o que vai acontecer. E na redação vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, só para fechar aqui, por exemplo, vamos supor que a gente usou esse site. Eu estou copiando o link, Ctrl C. Aí eu venho aqui. Se esse cara aqui é a referência bibliográfica de homepage é isso é uma homepage, tá? É um site. Então você provavelmente vai usar isso aqui. Então, olha só. Escolha uma coleção de referências. Deixa eu ver aqui. Não classificada. Forma abreviada para mais de 3 autores. Deixa eu ver se tem 3 autores aqui. A princípio, IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica, deve ter outras pessoas estudando, né? Mas não sei se vai citar aqui o nome de pessoas. Então, vamos deixar como um único nome, que é o Instituto. Então, forma abreviada para mais de 3 autores? Não. Então, tem mais autores, mas acho que não vai apontar. Ainda que a gente não seja muito ali, né, católico ali, né, apostólico, romano, sobre como fazer isso direitinho, não se preocupa com isso agora, tá? Eu quero mais que vocês passem pela ferramenta. Então, mesmo que saia errado, o ideal não é ser errado, mas
Mesmo que não fique ali perfeitamente, não importa. Quero que vocês tenham o primeiro contato, tá? Então, sobre o título, vamos ver o título aqui, deixa eu ver. Sei lá, o título aqui me parece que é coerente dizer que seria, então, sei lá, vamos por esse aqui, tá? Visão geral da conjuntura. Sei lá, esse foi aqui o título. Então, eu ponho o título aqui, tá? Informações complementares. Por enquanto, deixa aqui. Tipo de autor. Pessoa física. Sou eu que estou escrevendo? Não, é um instituto, né? Entidade coletiva, associação, empresa, etc. Órgãos governamentais. Como está .gov.br, é o Instituto de Pesquisa, então, instituto é terceiro setor, né? Governo é primeiro setor. Então, porque instituto, não existe instituto, tá? Instituto é um nome fantasia. O que existe é associação ou fundação, tá? Se é associação ou é fundação, é terceiro setor da sociedade. Então, não é governo, tá? Primeiro setor é o governo, segundo setor é as empresas, terceiro setor, instituto, associações ou fundações. Instituto é o nome fantasia de um desses dois. Então, ele diz aqui, só para conhecimento, tá? É associação, órgãos governamentais, como está .gov, então, eu não sei te dizer exatamente, mas vamos pôr aqui órgãos governamentais, tá? Continuando, 30 de março de 2020, ó, 2020. Você vai abastecendo essas informações, tá? Sem nenhum problema, sem muita cobrança e exigência, só vai abastecendo. Autor, ele mudou aqui, né? Quer saber? Eu vou deixar a associação, tá? Vou deixar a associação. Autor, eu vou pôr aqui IPEA, tá? IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então vamos pôr aqui, vai ter que escrever. Instituto, como é que é o nome? De Pesquisa Econômica Aplicada. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ok? Título já coloquei, informações complementares vão passar. Responsabilidade intelectual. Vamos pôr aqui do organizador, tá? País. Aqui é BR, né? Então, país, Brasil. Endereço URL. Então você vai pegar esse cara aqui e vai jogar aqui, certo? Dia. Aqui no caso, ele foi escrito no dia 30 de março, né? Agora você me pegou aqui, mas vamos pôr dia 30 de março, tá? Aqui, acho que aqui o ideal seria você colocar no dia que você está fazendo isso, tá? Mas vamos pôr dia 30 de março de 05 de 2020. Ou seja, essa ferramenta te pediu informações que você vai abastecer tranquilamente. Põe isso, põe aquilo, faltou, não tem problema, passa pelo exercício, tá? Aí você põe aqui, ó, gerar referência e citações. Lembrando, referência é o que? Exatamente. Referência é isso aqui, ó. Isto é uma referência, tá? Isto é uma referência. Agora, e citações. O que é a citação? Se esse cara é a referência, por exemplo, do Audi, lembra do Audi? Isto aqui seria então, peraí, isso aqui seria a citação, ok? A referência é como se fosse o pai, o principal, o corpo principal. A citação diz respeito àquela referência. Então, para não pegar aquela referência inteira e colar ali, então eu copio só o resuminho, que é a citação, tá? Para justificar da onde você tirou, ok? Agora, olha que legal, eu vou clicar aqui, cliquei, ele gerou.
o que ele vai gerar? Ele vai gerar, ó, citação com o autor incluso no texto. Peraí. Vamos por parte. Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele gerou. Então, você vai pegar a referência, você vai selecionar, Ctrl C, vai lá no final da sua redação e cola lá, Ctrl V. Só isso. Entendeu? Toda essa volta para isso, tá? Então, você vai escrever um texto, você vai pegar, vai usar de algum lugar, a informação de algum lugar, não tem problema. Você vai pegar a referência do lugar que você tirou, monta aqui no More, depois ela gerou, vai lá, copia e joga na última página do seu trabalho. Então, o seu texto que usou de algum lugar ou informação de algum lugar, você vai dizer, a informação que eu usei desse lugar vem deste link, desta referência bibliográfica. Por isso, o More. E aí, vamos supor que tem um parágrafozinho lá que você tá falando lá daquele site, lá da visão geral de carta de conjuntura. Veio daqui, tá? Vamos supor, você pegou aqui uma informação, você leu, ou pegou um número, qualquer coisinha, pode ser pouquinho, não tem problema, nada muito exigente. Pé no chão, o menos é mais, tá? Aí você pegou e, ao mesmo tempo, ele gerou aqui, ó, citação com o autor incluído no texto, né? Então, é isso aqui, ó. Ou você vai copiar isso aqui, ou você vai copiar isso aqui, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, então você copia tudo isso aqui, tá? Então, no finalzinho do seu parágrafo, você pega esse carinha aqui, dá Ctrl C e joga lá no finalzinho do parágrafo. Então, você escreveu, você reproduziu, aí vai lá, pega isso aqui no finalzinho e fala, olha, eu tirei daqui, certo? Voltando, então, aí o que eu quero que vocês vejam? Já vou deixar a dica, tá? Então, eu quero que vocês façam esse exercício do More, tá? Façam esse exercício do More. E na próxima aula, eu quero que vocês já deixem essa pesquisa de alguns links, ok? Já tirem algumas ideias da pesquisa que eu vou pedir para vocês, já montem a referência, já montem aqui a citação, deixa tudo isso. O que vocês podem fazer? Vocês copiam tudo isso aqui, ó, tudo, e joga lá na última página. E aí, quando vocês terminarem o trabalho, vocês apaguem isso, porque não precisa, e vocês vão deixar só isto aqui e isso aqui no texto quando for necessário, tá bom? Mas copia tudo e deixa guardadinho lá na última página, para você não perder, não ter que ficar voltando, não ficar indo para lá e para cá, tá bom? Adiantando, o que vai cair na prova é o seguinte, eu vou pedir para vocês, já vou adiantar, então por isso que para a próxima aula vocês já pesquisem, já façam a referência, já olhem o link, para ter tempo de fazer isso, tá? Nós vamos ter duas provas, uma de filosofia e outra de sociologia. Mas para ficar dentro da proposta do primeiro bimestre, que era produção de redação, e já entrando nesse nível mais avançado, que é pegar um conhecimento de outro autor, trazer para sua redação, justificar de onde você tirou e colocar de forma formalzinha e tal, vocês vão fazer duas redações. A primeira redação, vocês vão trazer o seu intelecto, a sua produção sobre a ideia do coronavírus. Ah, porque esse termo está em alta? Não, é só uma questão estratégica. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que, para uma disciplina, vocês vão, para o mundo da filosofia, vocês vão dizer por que a quarentena vertical, todo mundo parado, ou seja, o princípio saúde, ele é protagonista. Ou seja, vocês vão defender a ideia na primeira redação, sei lá, para a disciplina de filosofia, que o princípio saúde, que é o Ministério da Saúde, que defende isso no governo, que só um minutinho, que o Ministério da Saúde, né, o princípio saúde, o princípio vida
é o protagonista dessa história. O que eu quero dizer? Você vai defender que essa é a tese principal e que as pessoas têm que ficar em casa. Aí alguns dados. Quando você vai, por exemplo, quando você vai nesse site aqui, ou qualquer outro que você pesquisar, tá? Só dá uma olhadinha, vê se não é site de fofoca, procura pegar um site mais sério do governo, tá? Uma coisa, dá uma olhada, vocês vão sentir quando a coisa é um pouco mais séria, tá? Então, carta de conjuntura, Instituto de Pesquisa, não é esse aqui é o da economia. Olha esse aqui, ó, Coronavírus Brasil. Olha esses dados, ó. Casos confirmados. Isso, que dia que é hoje? Isso no dia 4 de maio de 2020. Segundo esse site, se essas informações são seguras ou não, não sei te dizer. Eu só peguei rapidinho. Então vocês vão ter que analisar isso também, tá? Então, painel coronavírus, atualizado às 5h30 da tarde de ontem. Casos confirmados, 101.147 pessoas. Óbitos, 7.000 pessoas morreram. Letalidade, 6,9%. Ah, professor, não sei o que é letalidade. Vai no dicionário, pesquisa. Talvez essa palavra já é um gancho para você falar lá, explicar lá, tá? Na redação. Aí você tem aqui, ó, por exemplo, Sudeste é aonde, deixa eu ver, o que mais apareceu? Não, Nordeste, deixa eu ver, não, perdão. Sudeste é 47% dos casos. O que isso quer dizer? Que aqui na cidade de São Paulo, possivelmente, é onde mais está tendo. Será que é isso? Então, aí você, uma outra coisa, tá? Vocês vão ter que cruzar isso, vai ter que dar uma olhadinha, vocês vão ter tempo. 101.000 casos confirmados, é muita coisa? Quantos bilhões de pessoas existem no mundo? Quantos milhões de brasileiros existem no Brasil? 7.000 óbitos, é muita coisa? É pouco? Justifica você falar que tem que ter uma quarentena? Para a primeira redação, esses números, se você acha que eles são extremamente violentos, porque todo mundo tem o direito à vida, então se justifica a quarentena. O princípio de vida e saúde a qualquer custo, sobre todas as coisas. Ok. No entanto, se a sua primeira redação vai estar vinculada à tese que você vai defender nesse texto, que o princípio vida, o princípio saúde, o Ministério da Saúde é o protagonista sobre todas as coisas e a quarentena é justificável porque isso potencialmente diminuiria as mortes ou as doenças, essa é a tese que você vai defender. Traga alguns elementos. Por isso você vai pesquisar e vai dizer da onde tirou. Agora, na outra redação, eu quero que você defenda que, além do princípio saúde, Ministério da Saúde, você também tem o Ministério da Economia. Ou seja, a questão do dinheiro, ou seja, o trabalho também tem que ser levado em consideração. Ah, não tem que ter quarentena? Ah, não tem que ter quarentena horizontal, tem que ser vertical. Quer dizer, não é todo mundo parado, é um grupo específico. A economia não pode parar 100%, tem que ter manobras. Na verdade, assim, o que você pensa particularmente sobre esse assunto, vamos dizer assim de forma bem educada, isso é um problema seu. Porém, na redação, você vai desenvolver a tese A, que o princípio saúde é protagonista sobre todas as coisas, e na redação B, que os protagonistas é a saúde e a economia. Então, eu quero que vocês defendam a primeira tese na primeira redação e defendam a segunda tese na segunda redação. Nossa, isso é muito difícil. Não, calma. Não deu conta de tudo isso? Não tem problema. Em último caso, coloca a sua opinião. Mas dá uma olhadinha. Pega um dado, pega um número, tá? Não tem problema, não precisa fazer nada sofisticado. Eu só quero que vocês passem pelo exercício. Eu quero que vocês tenham o esforço desta empreitada. Ou seja, eu quero tirar vocês do senso comum, da mera opinião vazia, especulativa, a tal da alucinação iludida. Eu quero que vocês alucinem, projetem para o futuro a melhor tomada de decisão ou uma decisão que tenha um maior número de redução de danos
a partir de um texto, de um pensamento, de uma breve pesquisa, de um lado defendendo A e do outro lado defendendo B. Na verdade, eu quero que vocês tenham a dupla reflexão. Eu quero que vocês coloquem o espírito de vocês para defender um lado quando assumem um lado, mas ao mesmo tempo que vocês defendam o outro lado quando assumem outro lado. E vocês vão ver que os dois lados têm razão. Aí é o pulo do gato, tá? Eu não quero que vocês sejam ignorantes a um pensamento duro e rígido. Não é isso que eu quero oferecer enquanto um professor de filosofia. Eu quero que vocês tenham a dupla reflexão. Eu quero que vocês sejam maleáveis com as ideias, mas consiga defender num determinado momento um lado, mas também consiga defender num outro momento um outro lado. E no final vocês vão ver que os dois lados têm suas verdades e suas razões, ok? Ficou um pouco longo, deixa eu ver aqui, 45. Eu sei que tem uma pedreira, vocês vão ter essa semana e a outra semana para depurar, para ver esse vídeo mais de 10 vezes. 10 tá bom. E, moral da história, a redação vão ser duas, de 20 a 30 linhas. A primeira você vai defender a quarentena e a qualquer custo, soberana sobre tudo. E a segunda, a redação, que ainda que tenha quarentena, mas que a questão do trabalho, da economia, também tem que ser ponderada ou pesada, igual a saúde já tem o seu ponderamento e o seu peso inquestionavelmente. Porque uma coisa é certa, toda vida tem o seu valor, toda vida detém dignidade, e toda vida é um princípio e um fim em si mesmo. No entanto, será que o princípio vida ou saúde, ele é protagonista radicalmente, soberanamente, nos 100% do tempo? Será que será que é só esse prisma que nós temos que ter para lidar com a vida humana? Será que não há outros prismas? Não sei. Você vai defender, tá? Agora, para não ficar aqui muito covardão, né? Eu acho que nós temos que ponderar todas as perspectivas possíveis, todas possíveis. Seja a saúde, seja a economia, todas. Agora, ajustar isso não é fácil. Então, que pelo menos o resultado de todo esse trabalho, de pesquisa te traga uma perspectiva de que há problemas que são insolúveis. Não dá para resolver 100%. Então, se há problemas insolúveis que não dá para resolver 100%, então que eu tenha pelo menos uma perspectiva de redução de danos. Então, já que o vírus ele vai machucar algumas pessoas, ele vai tirar a vida de algumas pessoas, então que machuque o menos possível e tira o menos possível, já que algumas pessoas ele já machucou e já levou embora. Então eu quero que vocês abram o espírito de vocês, abram a mente de vocês para as duplas, ou a dupla reflexão, ou todas as possíveis reflexões possíveis que você possa ter na interpretação de um problema. Lembra de problema e objeto do problema? Então, tá tudo ali. Tudo bem? Bom, boa sorte. Se tiver dúvida, pode me chamar. Vocês têm o meu WhatsApp, acredito, né? Vão ter. A gente vai estar no WhatsApp lá na hora da aula. Mas se quiser me chamar depois, pode chamar. A reta final agora desse primeiro bimestre, a exigência é bem maior, eu sei. Não se angustie. Ou melhor, fique angustiado da forma positiva, tá? Mas não fica preocupado. Ah, eu não vou conseguir fazer isso. Faça o que você consegue, tá? Eu só não quero que você sabote. Se você sabotar, não fazer nada, aí você não vai ter eu como seu parceiro. Agora, se você tiver todas as dificuldades, se você me procurar, me liga, me chama, a gente vai fazer videoconferência, não tem problema. Ah, você é um monte de aluno, não tem problema. Eu tô aqui para todo mundo. Eu vou ajudar vocês. Só não quero que vocês sabotem. Se tudo der certo e vocês não sabotando, vocês vão para um outro nível, para um outro patamar e vai ser legal, ok? Obrigado. Beijo para vocês.